Você me pergunta, onde estão os últimos românticos? E eu vos digo, sem titubear, sem pestanejar, eles estão todos na literatura. Em tempos líquidos e mundo hostil, eles só conseguem viver nos livros. E o autor de hoje é um desses. Um último romântico. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa. Vocês conhecem aquela do português? Que manda um livro para um resenhista brasileiro que faz videozinho pro YouTube e o resenhista fica completamente embasbacado, vidrado, morrendo de inveja do livro? Não conhecem? Então, dá uma olhada nisso aqui. Não tô conseguindo largar esse livro, hein? Tá complicado. Livro do Jorge, sensacional. Exatamente isso, eu vou lendo e andando no caminho para o trabalho e não me importo com as depressões do chão, nem com as minhas depressões, e vou lá, de vez em quando eu caio, todo mundo ri, mas eu preciso otimizar meu tempo, né, senão não dá para fazer tanta resenha assim. Mesmo que a morte nos separe, Jorge Santos, que é da ordem dos últimos românticos e um espírito inventivo incrível. Como vocês já perceberam, esse livro veio direto de Portugal. Muito obrigado, Jorge, meu irmão em letras aí. É um prazer figurar no mesmo espaço que você, lá no Entre Contos. Selinho de Entre Contos de qualidade, incrível, não falha nunca. E essa capa aqui, belíssima, é do Ângelo Rodrigues, que também é um autor sensacional. E aparentemente é uma daquelas pessoas insuportáveis, daquelas que tudo que se pretende fazer faz muito bem. Ele deve nadar, jogar futebol, correr, salvar crianças em incêndio, soltar pipa, fazer uma belíssima macarronada. O prefácio é da Paula Giannini, uma daquelas autoras que dispensam elogios. Na verdade, eu tô guardando os elogios porque ela ficou de me mandar um dos tantos dos seus livros. Na verdade, ela falou que vai mandar acho que quase todos. Eu vou ter um trabalhão, mas vai ser um prazer enorme. Quando chegar lá, eu elogio do jeito que ela merece ou não. Porque aqui, meu amigo, a independência fala acima de tudo. Mas eu tenho certeza que não tem como. Eu conheço os contos todos da Paula lá do Entre Contos, cara. Tipo, só se eu virar uma pessoa absolutamente amarga de um dia pro outro. Acontece. Essas transformações assim. Uma outra eleição dessa. Então vamos ao livro. Ah, Rafael, mas eu não sei ler livros com português de Portugal. Aula rápida sobre português PT. Facto é fato. Subtil é sutil. Sítio é lugar ou local. Estou num sítio, estou num lugar. Pequeno almoço, adorável, né? Pequeno almoço é o café da manhã. E úmido, com H, pasmem, é o úmido, sem H. Pronto! Nesse cursinho rápido, agora você está preparado, capacitado para ler tudo de português. De Fernando Pessoa a Walter Ugumãe. Parabéns, campeão! E você já vai usar esse curso rápido que você concluiu com louvor e distinção para ler esse livro do Jorge Santos. E o livro começa num preâmbulo meio onírico, meio sobrenatural, e tem uma coisa fantástica que eu adoro, que é uma lógica dentro do absurdo. E eu disse que eu não ia falar sobre o Saramago, porque falar de português e falar de Saramago é um negócio que, nossa, que originalidade. Mas aqui eu tenho que falar que esse livro ele tem uma doçura do todos os nomes. E aí, passada essa introdução, nós acompanhamos o Carlos, que é um jornalista e escritor, já no fim da vida, que acaba de sair de um coma ou uma coma, não sei. Acaba de sair desse estado e com uma história pra contar. Ocorre que uma agência meio CIA, meio Men in Black, meio Tinder, entra em contato com o Carlos porque ela está com medo de uma revelação que o Carlos poderia fazer nesse livro que ele sonhou lá em um coma, e faz uma proposta para ele desistir desse livro. E ele concorda com essa proposta e assim começa uma nova jornada, uma odisseia com a Mariana, neta do Carlos, e o Ângelo, que é um fotógrafo. Se ligou? O Ângelo lá da capa, que é fotógrafo. E eles são recrutados por uma agente chamada Alexandra Strauss, uma brasileira, e começam a refazer os caminhos da vida desse autor. É uma viagem de facto, porque nós temos Lisboa, Luanda, São Francisco, Paris, Rio de Janeiro, Curitiba, mas não é um guia de viagem. Todos esses lugares têm um contexto muito peculiar que fazem toda a diferença na história que vai sendo contada e na história que está sendo refeita naquele momento, num período muitas das vezes efervescente, relembrando o passado entre revoluções e ditaduras, mas no final das contas é uma história de amor. Na verdade, uma história de amores. Amores impossíveis, eternos, juvenis, despretensiosos, singelos, complicados. Tem até um certo tiquinho de sadismo daquele Travessuras da Menina Má, do Vargas Llosa, vocês conhecem? Então tem um pouquinho daquilo, mas também tem aquela coisa mais pueril do adolescente que diz assim: ah, eu não consigo viver sem você. E aí logo depois diz assim: não, vá, você vai estar muito melhor sem mim. Sabe aquela coisa que fica: eu te amo,
mas eu te faço mal. Uma coisa meio Bella Swanson e Edward Cullen. Brincadeira, hein? Não é isso não, hein? E em determinados momentos tem até uma trama meio rocambolesca, mas que o autor com muita habilidade consegue juntar todas essas pontas até o final do livro. E os personagens são realmente ótimos. Você tem essa Alexandra Strauss, que é essa brasileira charmosíssima, inteligente, que é agente dessa organização secreta. Você tem a Elise, que é uma francesa sedutora, apaixonante, meio cínica. O Ângelo, que é um fotógrafo jovem, um underdog, que fica ali numa história meio de rame-rame do amor. Ah, isso é uma coisa que eu preciso dizer. Alguns dos personagens são enormes. Eles são tão bem construídos que eles, na verdade, precisariam de um pouco mais de destaque. Você tem lá o Joaquim, lá de Angola, que tem uma jornada muito interessante que acaba ficando meio tangenciado nesse livro. Não sei se vem uma continuação, talvez venha. Aliás, os próprios personagens são muito espirituosos, eles brincam o tempo inteiro com as próprias inverossimilhanças do livro. E o autor também tem uma hora que ele tenta quebrar lá a quarta parede, conversando com o personagem e com o próprio leitor. Eu só acho que isso, para funcionar melhor, teria que ter vindo um pouquinho antes em doses homeopáticas, e ele vem assim muito abrupto no final de um capítulo só. Na parte técnica, os diálogos são superiores, é bate e leva. Isso é uma coisa que eu acho cada vez mais necessária. Os diálogos, eles precisam ser iguais ou mais inteligentes do que os nossos diálogos ordinários do dia a dia. Se possível, mais inteligentes. Tipo assim, sabe aquela sensação de quando você chega em casa, tá mais calmo, toma um copo d'água, e aí você pensa assim, putz, cara, eu devia ter falado isso. Então, o diálogo do livro tem que ser isso o tempo inteiro. Até porque o autor teve tempo de fazer isso que a gente faz, de ir em casa, pensar. Então, cara, pra ficar um diálogo redondo, incrível, ele tem que ter essa agilidade, ele tem que ter essa inteligência superior, esse sarcasmo, esse bate-leva, esse ping-pong, 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 ping-pong. E o aproveitamento de uma fala e do outro. Então, você tem ping-pong e a gangorra. Na vida real a gente não tem esse tempo de construir essa coisa perfeita, mas nos livros nós temos. Na vida é só improviso. Nos livros é sangue, suor, lágrimas, trabalho, muito trabalho. E revisão. Pô, revisão. Leia, leia, leia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamentos. E você tem também as elipses muito bem feitas. O tal do show, don't tell, que é meio controverso, mas aqui foi muito bem aplicado, né? O mostre, não conte. Deu um ar mais misterioso, você vai o tempo inteiro pegando as pistas e tentando fazer suas descobertas sozinho. E são várias frases que são inspiradíssimas. Tem uma lá de uma freira que diz assim, ó: é conveniente vermos Deus quando estamos bem de saúde, para que não restem dúvidas do que nós vemos. Outra lá, a Alexandra, numa conversa com outro personagem, escuta assim: eu estive longe, mas eu sempre fui fiel. Que ela responde prontamente: a fidelidade se demonstra pela presença e não por controle remoto. Eu só não gostei da página 182 e você vai ter que ler para descobrir o porquê. O mistério será revelado um dia? Quem sabe? Todo vilão fica fazendo assim na Bárbara. Isso aqui, quando o roteirista fala assim, coçar a Bárbara para fingir que está pensando. É a coisa mais batida do mundo, mas os roteiristas fazem isso assim. Personagem coça a Bárbara. A Bárbara não. Na verdade ele nem fala coça, ele fala assim, personagem afofa a barba para demonstrar que está pensando. Só faltou a voz em off, né? O personagem pensa. E é isso, é um grande livro, é uma aventura sensacional e é um livro de amor, onde o amor sobrevive, perdura e mesmo que a morte nos separe, nós sempre teremos Paris. To the same story, no matter what as time goes by. Como diriam aqueles 4 mágicos lá de Liverpool, all we need is love. E inscrições. Eles diziam, eu não. Eles diziam sim. Muitas das vezes eu vi o John falando, nós precisamos de inscrições. Não porque não existiam inscrições, mas é como se fosse, né? É o fã. Eu jamais vou ficar jogando isso para vocês aí se inscreverem, assinarem essa notificação aqui para receberem conteúdos rápidos e exclusivos. Não, é só pra você saber que tem um vídeo novo, só isso, nada além disso. É uma coisa incrível porque é tempo real, que os jovens chamam de tempo real, mas a verdade é que esses vídeos que eu faço aqui você pode ver, assistir a qualquer tempo, em qualquer tempo também, em qualquer lugar, até debaixo d'água, é melhor ver do que escutar. Às vezes você vendo, tudo que eu falo faz muito mais sentido. Fiquem com o meu carinho e a minha afeição e um grande French kiss, beijo francês. Tem tudo a ver com o livro aí, pô. Eu tava falando de Paris, bom, beijo francês. Não vai estragar as minhas conexões aí que eu faço não, tá?